Sejam todos muito bem-vindos e hoje mais um react aos programas da ESPN. Nós vamos ver todas as informações com os comentaristas da ESPN da goleada do Corinthians. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, clique no like e vamos ao vídeo. Mais um dia de Campeonato Brasileiro e tivemos a goleada do Corinthians. Sim, atenção, pode encher a mão aí. 5 para o Corinthians, 2 para o Atlético Paranaense, um resultado fundamental para o Corinthians, olhando para o final de semana para tirar um pouquinho da pressão e também olhando para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, era a briga direta contra o rebaixamento. Como o Fluminense conseguiu uma ótima vitória também contra o Flamengo, vitória por 2-0, né? Primeira derrota aí do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, aqui o principal. O Fluminense também fica fora da zona do rebaixamento. E quem entra nessa dança das cadeiras aí é o Atlético Paranaense, que é bem verdade, tem 2 jogos a menos, um deles vai cumprir na semana que vem, mas o Atlético Paranaense, nesse momento, entra no Z4, assume posto nessa briga intensa de equipes pesadas do futebol brasileiro contra o rebaixamento, né? A gente está falando de Corinthians, está falando de Fluminense, tem o Atlético Paranaense nessa briga também. E sabe mais quem, né? Porque, afinal de contas, o pessoal está sendo puxado para essa zona perigosa aí. A gente vai falar desses 2 jogos, trazer a participação dos treinadores também nas coletivas, jogadores, tudo isso a partir de agora com Paulo Calçade, o Jean Oddi, o Vitor Birner e o Pedro Ivo Almeida. Jean, que jogo maluco, hein? O Corinthians abre 2-0, vai parecer que estava tudo bem, arrefeceu, o Atlético vai lá, empata, dá pinta que vai virar, começa o segundo tempo. 2 times meio desorganizados, né? Um jogo meio maluco e o Corinthians conseguiu golear. Tudo bem, Jean? Pois é, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi impressionante, né? A história do jogo, o roteiro da partida e é daqueles jogos que o torcedor do Corinthians, ele tem coisas do que reclamar, evidentemente. Acho que dá para reclamar bastante do que foi a segunda metade do primeiro tempo do Corinthians. Depois de fazer 2-0 contra um Atlético Paranaense que não faz mal a ninguém ultimamente, né? São 10 jogos com 7 derrotas e 3 empates do Atlético Paranaense e o Corinthians toma o empate, né? Então foi realmente uma segunda parte do primeiro tempo para deixar o torcedor maluco. Mas no fim das contas, se você olhar para toda a conjuntura do que aconteceu, né? Acho que o Corinthians nem é que ele volta melhor no segundo tempo, mas aí, quando eu falo de conjuntura, eu estou falando também do gol do Memphis, né? Pois é, porque, né? assim, que golaço. Era um gol muito aguardado, o primeiro gol dele, e olha a importância desse gol, quer dizer, olha o quanto esse gol, até pelo momento do jogo, foi determinante e essencial para uma vitória que tem um peso gigante, né? Gigante. A gente tem que lembrar que o Corinthians tem jogos a mais do que os 3 times abaixo dele na tabela de classificação, tem jogos a mais do que 2 times acima da tabela de classificação, então seria desastroso não vencer hoje, perder ainda mais, seria um negócio desastroso para ficar com o cabelo em pé. E no fim das contas, eu acho que a partir do momento que esse resultado vem, a gente olha não só para o resultado, mas a gente olha para o fato de que o Corinthians tem jogado muito melhor do que já jogou. Nem acho que seja tanto o caso do jogo de hoje, por incrível que pareça, apesar do 5-2. Mas a verdade é que, independentemente do que foi a partida de hoje, essa loucura, essa imprevisibilidade, o Corinthians tem jogado muito melhor. O Corinthians, se a gente compara com as atuações dos outros times de baixo de tabela, tem mostrado um nível acima. Então, o fato de sair da zona de rebaixamento, ainda que não por pontos perdidos, né? Por pontos perdidos ainda o Corinthians estaria no Z4, mas sair na base dos pontos ganhos tem um significado muito grande, até porque, vamos falar, os times lá embaixo, né? Não adianta fazer classificação por pontos perdidos, porque os times lá de baixo não costumam ganhar tantos pontos assim. Exatamente. Então, eu acho que é uma vitória gigante. Talvez a gente possa chamar essa, né? Pelo contexto, pela conjuntura, pelo confronto direto, pelo fato do Fluminense ter vencido, da vitória mais importante do Corinthians neste campeonato brasileiro até aqui. Pode ser mesmo. Já merecia ter vencido o Internacional naquele empate por 2-2 em casa também. Seria catastrófico perder mais pontos em casa, né? É um jogo com todos os requintes aí. Teve golaço do Mateuzinho, o gol do Memphis Depay, o primeiro camisa do Corinthians, golaço também. O gol do Yuri Alberto foi golaço e jogou bem o Yuri Alberto também. Bom que se diga, né? Bom que se diga, atuando muitas vezes como assistente ali. O Yuri Alberto vai muito bem. Tem várias coisas legais pra gente pontuar desse jogo, mas eu também quero ficar trocando aqui entre um jogo e outro. Passar também no Fla-Flu, porque era uma briga contra o rebaixamento do Fluminense, que saiu vitorioso, e um Flamengo olhando para o final de semana, né, Pedro Ivo? Inclusive poupou vários jogadores pensando no confronto justamente contra esse Corinthians. Tudo bem?
Tudo bem, William? Abraço a você, Jean. Calçada. Já não era na outra, né? Com o Cano arrebentando e tudo, o Arias né? Já era o Arias. Tinha papo. Já tinha papo. Igual o papo do Bruno com o Gabriel em 2019. Isso, exatamente. Bom lembrar que Fluminense e Atlético Paranaense vão se enfrentar. Um desses jogos aí que o Fluminense está devendo, o jogo que ele está devendo, e um dos jogos que o Atlético Paranaense está devendo, vai ser no próximo meio de semana, durante Libertadores, Sul-Americana, eles vão se enfrentar. E aí o Corinthians também de olho. O Corinthians que vai ter a Sul-Americana contra o Racing. E aí o Corinthians também de olho nesse jogo, porque vai dizer muito ali sobre a parte de baixo. Mas é bom para o Corinthians, né? É bom que se diga. Porque quando a gente fala que o Corinthians tem mais jogos que todos os seus adversários praticamente na briga contra o rebaixamento, o fato de você ter um confronto direto entre eles é a certeza de que pelo menos um vai perder pontos, né? Ou 3, ou 2, e o outro pode perder 2. E aí cada um perde 2 pontos. Empatezinho pode ser um bom negócio aí. Agora, olhando para o final de semana, a gente vai falar de hoje, do final de semana, as coisas estão se misturando. O torcedor do Corinthians já começa a olhar para o final de semana depois do jogo de hoje. Uma outra expectativa, olha, de repente dá, é possível, é só 1-0 e tal, jogando em casa. E o torcedor do Flamengo volta a ter aquela pulguinha atrás da orelha, porque estreou o Felipe Luiz, 2 vitórias e tal, parece que estava melhorando. Hoje o time parece que andou para trás, lembrou bem aqui o Pedro. Muda o comportamento, muda a expectativa mediante o que a gente viu. Hoje não influencia em nada. Bom, primeiro, boa noite a você, William. Fala, Jean, professor Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Isso é uma perspectiva muito pessoal. A minha não mudou nada. Exato. A minha nada. Para mim, a visão que eu tenho do jogo da Copa do Brasil é exatamente a mesma após os 2 jogos que a gente assistiu hoje, o jogo do Flamengo contra o Fluminense e a vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, que é um time bom, e eu enchi a boca para falar quando eu penso nos jogadores, na capacidade de montagem de uma equipe, mas para mim ainda não pronta, porque o que o Corinthians vivenciou no primeiro tempo, eu diria que foi desnecessário e não aconteceria se o time estivesse pronto. Que é uma coisa parecida, diferente, mas contra um time muito mais forte, com o que aconteceu no jogo contra o Internacional. O Corinthians é um time capaz de ter um volume ofensivo bem interessante, o Corinthians tem alternativas, o Corinthians tem jogadores que decidem, o Corinthians tem a força do seu estádio, o Corinthians tem intensidade e o Corinthians continua sendo mais vulnerável do que aceitável em alguns momentos dos jogos. E especialmente quando os jogos parecem totalmente controlados. Porque na hora do 2-0 para o Corinthians no primeiro tempo, todo mundo falou, o jogo acabou. É para fazer 5. Quase tomou a virada no primeiro tempo. Dado com esse todo mundo aí. Todo mundo, 99% das pessoas. A não ser os passionais, os que gostam muito do clube, torcem, obviamente tem seus temores e tal. Quem viu o que estava acontecendo em campo, viu que tinha um personagem na redação próximo a mim que fez 2-0 e falou, tá com cara que vai tomar o empate. Tudo que aconteceu com o Atlético Paranaense de julho para cá. É que ele tá... Não sei, tudo bem, deixa para lá, eu vou entrar. Tudo bem. 2-0 o Corinthians jogando mal. Mal, porém, sobrando contra o Atlético Paranaense, que não faz nada. Não estava sobrando. O Atlético Paranaense é o grande candidato ao rebaixamento. Fez 2 gols de escanteio, jogada de escanteio. Hoje parecia Dia das Mães. Tinha uma mãe querendo entregar de um lado, outra mãe do outro. Aí a mãe do Atlético entregou mais que a mãe do Corinthians. Eu sei que com um placar 5-2, para quem só olha para o placar, que é a maioria, você fala, esse cara tá louco. Mas a gente estava vendo jogo junto, né? Falei assim, tá esquisito. Por quê? A bola, aí eu fui olhar o mapa de movimentação do Corinthians, de posicionamento médio. O que acontecia, o Birner? O José Martínez era só passe para o lado. Não tinha uma infiltração, uma condução, uma bola mais... Tá esquisito. Aí ele abria Carrijo e Bidon. A bola ia para o lado e o Garro, Memphis e o William Alberto completamente distante. Você olhava o mapa de posicionamento do Corinthians... você tinha 8 jogadores atrás da linha de meio de campo. Não chegava. Tanto que uma hora o Memphis vem pegar a bola aqui dos volantes. No primeiro tempo. A hora que o Memphis está saindo para pegar a bola dos volantes, é um recado. Até eu concordo com tudo. Eu, inclusive, quando eu digo que o Corinthians é um time ainda vulnerável, é porque ele ainda não é um time bem treinado. Exatamente, bem concordo treinado. com você. Mas o Atlético Paranaense também é um desastre. Mas o engraçado, e o Atlético, se você pegar a campanha do Atlético, ele tem a maioria dos pontos do Atlético no campeonato, esses pontos são conquistados fora de casa. Em casa, o Atlético vai muito mal. Agora, o Corinthians... É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram,
É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E o Corinthians ganhou lindamente. Que jogo maravilhoso. Foi um jogo do tipo que o torcedor ama assistir. O Corinthians apertou o tempo todo. Claro que o Atlético Paranaense ainda conseguiu chegar, mas como eu disse no vídeo anterior, o vídeo de mais cedo, o Atlético Paranaense já vem de um histórico de anos sem conseguir vencer o Corinthians dentro de campo. E é claro que o Corinthians, com a sua torcida incrível, que arrasa nas comemorações, a torcida grita alto quando o Timão vai para cima, e era assim que estava no jogo de hoje. E como vocês viram, o Corinthians fez muito o seu trabalho em campo. E agora é só comemorar e digo mais, aguardar o Flamengo pro domingo, pois o Corinthians vai estar completamente focado pro jogo contra o Flamengo. Agora é comemorar, é festa, é a torcida levando para o alto o Timão, pois o Timão fez o seu trabalho em campo e deixou o torcedor e, é claro, a diretoria muito feliz. E eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo nos comentários qual foi o lance mais bonito, qual foi o gol mais bonito, mais marcante do jogo de hoje. Poderia ter sido mais, as chances ali, finalizações não foram aproveitadas, mas como reclamar de um placar como esse? Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês que chegaram até aqui. Quero te pedir, clique em se inscrever. Vamos fazer esse canal aqui chegar na faixa dos 10 mil. E é claro que eu conto com vocês. Clique aqui embaixo em se inscrever, compartilhe o máximo que você puder essa notícia maravilhosa do Timão. Clique no sininho e fique por dentro de todas as notícias aqui do canal e receba em primeira mão. E é claro, vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!